Bom, vamos então aí dar início a mais um Psicologia com Vida. E hoje nós temos o prazer de ter conosco um filósofo, mas um filósofo das antigas. Não precisa recorrer a PowerPoint nem a projeções. O Marcelo realmente tem o dom da palavra e vai estar conosco durante esse finalzinho de tarde, início de noite, nos brindando com uma palestra super interessante, desafiadora, inquieta, que é essa necessidade, esse irrevogável desafio de pensar o nosso tempo. Eu acho que é uma das questões fundamentais acerca da nossa existência, especialmente nesse período de isolamento social e com tantas coisas acontecendo no mundo ao nosso redor. O Marcelo, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, mas a primeira formação dele é em Direito, ele é advogado. Mas ele também fez graduação em filosofia, mestrado e doutorado, e aí sim ele se aprofundou na área da filosofia. Ele é nosso colega, professor aqui da PUC, do Departamento de Filosofia, e também exerce uma série de atividades de ensino no Centro de Extensões e Especializações aqui da PUC. De fato, ele atualmente está ministrando um curso de extensão junto com uma antiga professora aqui do departamento, a Carolina, sobre Sartre, entre a psicologia e a literatura. O professor Marcelo já tem um livro publicado sobre Sartre, o drama da ambiguidade, um livro editado pela editora Loyola, e ele atua na área da ética e da filosofia. Para mim é um super prazer ter essa oportunidade de apresentar o nosso colega Marcelo Norberto. Marcelo, a palavra é sua. Nandeira, muito obrigado a você, ao Departamento de Psicologia, por esse convite. Realmente é uma honra ter a oportunidade de falar aqui para vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Queria agradecer também muito a Carolina Mendes Campos pelo convite para o curso Sartre entre a Psicologia e a Literatura e tantos outros trabalhos juntos, né? Tem uns 3 anos que eu venho estreitando laços com a psicologia, né? E tem sido, da minha parte, muito proveitoso. A psicologia traz uma dimensão e uma preocupação prática que inexiste na filosofia, né? E acho que a filosofia, por outro lado, contribui para um aprofundamento em torno dos fundamentos da psicologia, o que, afinal, é o que a filosofia faz de melhor, né? Ser um método rigoroso de pergunta, né? E, assim, uma forma de ampliar os nossos horizontes sobre a questão discutida. Eu queria hoje, nessa breve fala, né, acho que menos uma palestra e mais verdadeiramente uma provocação, uma intervenção, eu queria propor uma questão simples, verdadeiramente simples, mas, contudo, não se iludam, é uma questão que não é de fácil resolução, que ela comporta em si muitos possíveis desvios, equívocos e, principalmente, ao meu ver, uma falta de preocupação com o senso de urgência que ela exige. A questão que eu queria colocar para vocês, para discutirmos, é a necessidade de pensarmos o nosso tempo. Heidegger tem um texto belíssimo chamado Serenidade, e no começo do texto ele chama a atenção que as comemorações, os momentos de grande alegria, não costumam ser bons momentos para pensar, né? Deste mal não sofremos, né? Como diz Cecília Meirelles no seu poema bastante conhecido, Marcha, temos tido muitas coisas, menos a felicidade. Então, realmente, digamos que se torna mais propício e mais urgente essa reflexão. Mas eu queria começar mesmo, para colocar essa questão, com Nietzsche, né? Nietzsche, em sua Terceira Intempestiva, um projeto que ele tinha na sua juventude, os seus primeiros textos, que eram textos de intervenção na cultura alemã,
na sua terceira intempestiva que ele dedica ao filósofo Arthur Schopenhauer, que ele considera como se fosse o grande educador dele, tanto que a intempestiva se chama Schopenhauer, o Educador. Ele coloca essa questão de uma forma incontornável. Eu gostaria de ler um pequeno trecho, porque acho que o Nietzsche coloca de uma forma tão bela e precisa que é melhor ler, né? Em um determinado momento do texto, ele coloca, cito Nietzsche, mas, ainda que o futuro não nos permitisse esperar nada, o que ocorre precisamente neste momento encoraja-nos de modo mais vigoroso a viver segundo medida e leis próprias. Me refiro, diz Nietzsche, àquele fato inexplicável de que vivemos justamente hoje, quando tínhamos toda a eternidade para nascer. De que não possuímos nada além do que um breve hoje, e nele temos que mostrar por quê e para que surgimos precisamente agora. O que o Nietzsche está chamando a atenção e nos coloca é que só temos o nosso tempo e que temos, então, a necessidade de darmos sentido a ele, para justamente justificarmos a nossa própria existência. O capitalismo criou a ilusão do individualismo, de um viver a sua própria vida independente dos outros. Mas Nietzsche nos lembra que nós e o nosso tempo é uma coisa só. É preciso se debruçar sobre o nosso tempo, não em nome de uma erudição, de um academicismo, para distinguir uma época de outra, para definir melhor um tempo do outro, mas justamente por essa necessidade de darmos conta de nós mesmos, né? Pensar o nosso tempo, em última análise, é pensar sobre nós, né? Nós não somos separados da nossa cultura ou do nosso tempo. É justamente isso que o Nietzsche chama atenção. E, de alguma forma, isso reverbera em toda a sua obra, né? Essa necessidade de pensar o tempo dele, e que chega a gente, chega a nós, como uma grande conclamação de reflexão, né? Nesse sentido, eu gostaria de trazer um outro filósofo, Michel Foucault, que dedicará boa parte de sua obra a pensar a questão da atualidade, né? O Michel Foucault é um autor profundamente influenciado por Nietzsche e, de certa forma, ele pega o desafio que o Nietzsche lança de pensar o próprio tempo e vai refletir isso na época dele, né? É interessante porque, para o Foucault, a atualidade não é uma questão de reconhecimento, né? Não é quer dizer que nós somos diferentes dos outros e está tudo certo. Não, para ele a atualidade é uma questão de exigência, é uma conclamação a um pensamento crítico, né? Crítico no seu sentido mais básico do termo, né? Crítico no sentido de pensar os limites, pensar as bordas, as margens da existência de algo, né? Então, a atualidade para o Foucault tem muito essa dimensão de uma exigência de um pensamento crítico, de pensar os seus limites. Tem uma passagem em uma entrevista do Foucault que eu acho que esclarece isso de forma muito clara. Alguém pergunta para o Foucault se o trabalho que ele está exercendo, pensando os antigos, os romanos, os gregos, os latinos, se é uma forma de iluminar a sua própria época, né? de buscar uma saída para a sua época. E o Foucault vai dizer, não haveria nada mais inútil a se fazer do que isso. Nós não somos antigos, nós não somos gregos, romanos, latinos. O nosso tempo nada tem a ver com aquele tempo,
Então, não haveria sentido de tentar aproximar uma coisa da outra, né? E aí ele faz uma definição que me parece muito clara do pensamento dele. Ele diz: eu não me preocupo em saber se algo é bom ou ruim. Afinal, não há como ter parâmetro se algo é bom ou ruim. O que me move, o que faz eu produzir, o que faz eu pesquisar é o perigo, né? Como entender isso? Ele diz: uma época nunca é boa ou ruim, ela sempre tem coisas boas e tem coisas ruins. O que é o grande desafio para o pensamento filosófico, para o pensamento humano, é entender que perigo que se constrói em uma certa época do qual nós não temos consciência, né? Em última análise, é explicitar uma época, é fazer com que nós, contemporâneos de uma época, sejamos capazes de compreendê-la, de entender o que está acontecendo, porque só aí, então, é possível agir. Só aí, então, é possível intervir. Só aí, então, é possível você assumir aquele tempo como o seu tempo, né? O Nietzsche tem uma grande influência no Foucault, mas existe um outro filósofo que é muito importante para a história da filosofia, que também vai ter uma influência grande no Foucault, e acho que ele vai contribuir muito com essa discussão de uma exigência de pensar o seu próprio tempo, que é Kant, né? Kant vai ajudar a pensar esse esforço de diagnóstico do nosso próprio tempo, dessa reflexão sobre o nosso próprio tempo, através de uma noção aparentemente muito simples, que é a maioridade, né? Tem um texto clássico do Kant, que se chama O que é o Iluminismo, que o Kant tenta responder justamente qual seria a natureza desse movimento europeu, né, que os alemães chamam de Aufklärung, né, e que entrou para a tradição como iluminismo, esclarecimento, as luzes, né? Qual seria o grande mote, quer dizer, a grande força? E Kant, em um determinado momento, vai dizer que a grande força do iluminismo é conclamar os homens para a maioridade, né? Esse seria o verdadeiro trabalho de iluminação, né? É o homem se tornar maior, né? Ele assumir a maioridade dele, né? E isso é muito interessante porque, para Kant, a maioridade tem a ver com o uso público da razão, né? É a capacidade de uma liberdade que o homem tem de se haver com os outros homens, com o mundo, né? Essa possibilidade que ele tem de poder refletir, criticar a sua própria época, analisar a sua própria época. E é muito interessante porque a maioridade ela não pode, para Kant, nem ser imposta, nem ser exigida. Ela simplesmente é conclamada. Ela tem a ver com uma certa erupção que só o homem pode provocar em si mesmo. Me parece que esse movimento próprio do homem, ele se parece muito com a dimensão terapêutica da psicologia, né? Dessa possibilidade de um estar bem com você mesmo, né? Não de você resolver todos os seus problemas, não de você escapar do sofrimento, mas justamente de você saber se colocar no mundo, de você se aceitar enquanto tal e, a partir daí, assumir a sua dimensão no mundo, né? Essa autonomia, essa maioridade que Kant reclama, ela não é isolada, portanto, ela não é vazia, ela tem essa dimensão coletiva embutida nela, né? Essa participação. Em última análise, essa dimensão de saber se portar no mundo, né? Tão cara aos gregos, por exemplo, na dimensão de ágora, de participação democrática, né? E é justamente a partir dessa dimensão coletiva, mundana, social, comum a todos nós, da qual nós não conseguimos escapar, né? Nós estamos sempre em relação com os outros,
que eu gostaria de trazer o último filósofo nessa discussão e nessa provocação, que é Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre tem uma noção que, por vezes, é muito desgastada, ela é muito criticada e pouco conhecida, que é a noção de engajamento, né? Para Sartre, engajamento, esse comprometimento que você tem, esse compromisso que você tem com o mundo, ele é uma dimensão ontológica do homem, né? O que eu quero dizer com ontológica é que não parte de uma decisão individual minha, de uma deliberação pessoal, né? Para ele, cada vez que eu ajo, cada vez que eu escolho, cada vez que eu participo do mundo, eu intervenho no mundo e, por isso, eu sou responsável por ele, né? Essa ideia de estar engajado, né? De responsabilidade, de compromisso com o mundo, né? Veja, não, o Sartre não está dizendo que eu causo coisas no mundo. Ele diz que eu sou responsável pela minha participação no mundo. Logo, o que interessa para Sartre não é muito bem quem causou algo, como que foi que causou algo, mas sim que cada indivíduo, cada homem e mulher, cada pessoa, ao viver, ela intervém no mundo, ela constitui uma noção de mundo, uma expectativa de vida, de existência, da qual ela passa a ser responsável, né? Essa ideia de ter que responder ao mundo, de uma certa demanda de ação, né? Para Sartre, toda pessoa ela é conclamada a agir. Não há uma outra forma de você se colocar num mundo fora da ação, né? Logo, se eu sou responsável pelas minhas ações, não pelo mundo, eu sou responsável pelas minhas ações, mas as minhas ações sempre comportam o mundo, eu estou sempre preocupado com a dimensão familiar, com os amigos, com a sociedade que eu participo, com a cultura que eu intervenho. Então, nesse sentido, há uma dimensão de urgência de você refletir sobre o seu próprio tempo, de você entender a cultura que você está participando. De uma forma bem geral, eu combinei justamente com o Landeira de falar em torno de meia hora para que a gente tivesse um tempo para debate, discussões, provocações, discordâncias, né? É a partir justamente dessas dimensões tão caras à filosofia, tão profundas, que aqui eu basicamente levantei essa questão, que é a questão da reflexão, que o Nietzsche traz, a questão da atualidade, que o Foucault levanta, da autonomia que Kant nos conclama a ter, e do engajamento que o Sartre nos chama a atenção, é que vemos que, querendo ou não, cada atitude nos compromete com o mundo e com o nosso tempo. E, por isso, temos que nos preocupar com o sentido que damos ao mundo. Temos que lutar para que o nosso tempo não pareça uma época carente de razão. E que para que a nossa existência não se reduza a uma insignificância, né? É justamente por toda essa dimensão de urgência do nosso tempo, do tempo que não temos outro, não temos o tempo futuro, não temos o tempo passado, só temos verdadeiramente o presente, esse presente, é que eu concordo com o Nobel Eric Kandel, que diz que só é possível hoje em dia pensar numa psicologia e de uma neurociência a partir do diálogo dessas duas áreas. E eu estou absolutamente de acordo com ele. Quer dizer, há uma necessidade de você aceitar e de você refletir a partir das conquistas da ciência, de uma compreensão da mente, da fisiologia humana, dessa intervenção da ciência na psicologia e da psicologia na neurociência. Mas se estou de acordo com Eric Kandel,
Eu também estou de acordo com o filósofo francês Georges Canguilhem, que médico e filósofo, que diz que só é possível pensar a psicologia numa interação com a filosofia. Porque se a ciência contemporânea ela é capaz de dizer da mente humana, é a filosofia que é capaz de trazer para a psicologia justamente uma reflexão, um horizonte desse habitat do homem, do mundo, da comunidade, dessas relações pessoais, discutindo justamente os fundamentos da própria psicologia e fornecendo elementos para compreender esse ser dramático que é o ser humano, né? Esse ser que não se comporta em puro objeto estável, esse ser em constante transformação. E acho que se a gente entender essa dimensão filosófica, que pode ser bastante provocativa, que pode ser bastante, pode contribuir bastante para a reflexão da psicologia, aí sim a gente entende a profundidade existencial dos versos de Titãs da música Comida, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer a vida como a vida quer. Eu acho que isso é justamente, resumindo numa citação do rock popular brasileiro, é isso, é perceber essa dimensão que é, ao mesmo tempo, frágil, em constante transformação, mas que se tece a partir de uma rede do indivíduo com a sociedade e com a cultura, da qual a psicologia se coloca como um ponto privilegiado de encontro da prática com a teoria. Um dos poucos pontos privilegiados da prática e da teoria das ciências. É isso. Queria agradecer muito e estou aberto para as discussões. Bacana, Marcelo, super obrigado. Parabéns, está todo mundo aplaudindo, deixa eu aplaudir também. Obrigado. Super legal, bacana. E a ideia desse Psicologia com Vida, como muito bem falou o Marcelo, é provocar a discussão. Então, está aberto aí a discussão. Se você quiser falar, levanta a mão, a gente pede para o Edson liberar o seu microfone. Senão, você pode digitar e escrever e o Marcelo tenta responder. Como uma primeira pergunta, Marcelo, enquanto as pessoas vão pensando, se o Sartre estivesse vivo hoje, o que você acha que ele falaria? Como é que ele interpretaria esses momentos tão instigantes, tão controversos? Eu acho que tem tanta polaridade hoje em dia. A gente viu aí as eleições dos Estados Unidos, a gente vem vivendo um clima intenso, enfim, desde, sei lá, coisas políticas até coisas de vacina. O que você acha que o Sartre poderia dizer em relação a esses tempos modernos que a gente está vivendo? Ander, como obviamente eu não sei dizer o que ele acharia, então me sinto livre para dizer o que eu penso que ele acharia. Isso, então, na impossibilidade eu posso dizer o que eu penso, né? Eu acho que ele não vai reclamar. Se for reclamar, reclamará nos meus sonhos, eu cuido disso, não terei o problema. Eu acho curioso, e nos cursos que eu tenho ministrado, né, da participação no curso que você e a Carol organizam, o Sartre entre a literatura e a psicologia, e também tem um outro curso no CCE que eu estou lendo As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, e um outro grupo de estudo do Ser e o Nada que eu tenho feito em parceria com o IPA, da Carolina Mendes Campos também. Tem uma discussão que eu tenho e acho que é o Sartre que me chama a atenção em relação a isso, que há uma certa discussão dos meios de comunicação, principalmente do Brasil, né? E aí me atenho ao Brasil, de que vivemos uma época de grande polarização,
de grande oposição e que isso seria um problema, né? Eu acho que o Sartre se irritaria muito com essa ideia. Quer dizer, nunca foi um problema para a cultura e para a política oposição, né? É só a gente conhecer um pouco a tradição francesa, né? A tradição francesa é assim de deixar a gente envergonhado na América Latina. Eles são muito contundentes, são muito agressivos no combate das ideias, né? Uma geração se coloca sempre radicalmente contra a outra, né? Eu acho que o problema, acho que o Sartre entenderia que o problema nunca foi da oposição. O problema da situação atual do Brasil não é a oposição, é justamente um empobrecimento do espaço público. É um empobrecimento da dimensão política, que sem a qual a oposição ela se torna inoperante, ela se torna vazia, né? Aí ela vira pura agressão em redes sociais, né? Ali onde você simplesmente acha que você está certo e que o outro está errado. Então você xinga o outro, você chega ao ponto, a gente vê isso, de você recusar a existência do outro, né? E isso na prática, no sentido da violência, da quantidade de estupro de mulheres, né? Você vê uma resistência, uma negação da existência da outra pessoa, mas o espaço público, que é o do confronto, do embate, esse não tem, né? E acho que o Sartre estaria muito preocupado com isso, porque nos anos 70, na França dos anos 70, ele já estava muito preocupado com isso, com uma certa serialização da sociedade, das pessoas, de uma dimensão de perda de dimensão coletiva, né? O Sartre tem uma reflexão que ele diz assim: dizem do povo francês, eu não tenho ideia do que eles estão falando, não existe mais povo francês. Povo é uma dimensão coletiva que você se reconhece. O que existe são trabalhadores, são indivíduos que não se reconhecem, que vivem a sua vida isolada dos outros, né? Isso ele já reclamava nos anos 70, né? Um pouco antes da sua morte. Então, eu acho que ele estaria muito preocupado com essa perda da dimensão pública mesmo, que é uma dimensão política, ético-política, né? E isso faz com que a gente ataque a oposição, quando a oposição é o que faz a cultura mudar, respirar, encontrar novos caminhos, né? Só porque uma geração rejeita a outra, que ela busca novas formas de expressão, uma nova literatura, um novo cinema, que novas ideias surgem, é pela oposição. Mas quando essa oposição ela existe, mas o espaço público inexiste, e aí fica vazio. E aí essa dissolução, essa destruição da dimensão da sociedade, ela fica patente, né? Cada vez mais as pessoas querem ser empreendedoras, mesmo não sabendo o que é ser empreendedor, né? As pessoas acham que cuidar de si próprio é a melhor forma de viver bem. Não, é impossível, né? Assim, de forma muito rápida que eu falei aqui, mas o que eu quis chamar a atenção é que pensar o nosso próprio tempo é não só dar conta da gente, mas é também ter essa preocupação comunitária, planetária, na minha visão, a verdadeira dimensão ecológica, né? Disso que está em tudo. Bacana, Marcelo. A gente tem uma pergunta do Marcelo Braga dentro dessa direção. Mauro. O Mauro Braga. Isso, você conhece ele, então vamos lá. Ele está perguntando como a filosofia pode ser uma ferramenta para desmontar a interdição discursiva causada pela polarização. Ele levanta um ponto super importante, não é? Que é o seguinte: a academia não fica muitas vezes voltada para dentro e não para a sociedade? Essa é a questão dele. Perfeito, Mauro. Mauro, eu acho isso. Eu acho que a minha forma de ver a academia, eu acho que ela tem duas dimensões fundamentais. Quer dizer, uma
é justamente a formação, né? É a possibilidade de transmissão de cultura, de conhecimento, e, nesse sentido, ela tem uma importância imensa para a sociedade, porque ela acaba sendo o melhor crivo de conhecimento mesmo, né? Se você tira a participação da academia, você perde essa capacidade que a civilização demorou muito tempo para ter, que é um crivo, muitas vezes, injusto, autoritário, muitas vezes a gente sabe de abusos, tudo, mas, no geral, é uma função importantíssima para a sociedade. Então, essa dimensão de formação e de crivo. E ela tem também uma outra dimensão que me parece também tão importante, que hoje em dia acho que ela tem perdido muito, que é onde há a capacidade também do fomento do surgimento do novo, né? É justamente um lugar onde você tem um espaço de formação e de experimentação, é que você permite que novas ideias surjam, que sejam alimentadas e combatidas dentro de um lugar mais seguro, né? Isso eu acho que vem perdendo muito espaço. E, nesse sentido, eu acho que a academia também tem essas duas funções. Ela tem uma obrigação de participar da sociedade, ela é fundamental. Quer dizer, uma academia que se forma em torno de uma torre de marfim, ela está fadada ao fracasso, sem dúvida nenhuma, mas essa participação, ela é uma participação crítica. De novo, eu insisto, né? Até pela minha formação sartriana, Foucaultiana, eu não vejo o menor problema no combate, no embate, né? No confronto. Eu acho que tem que ser nesse espaço mesmo, né? E, Mauro, eu não sei, eu desconfio muito dessa dimensão de uma interdição discursiva, de achar que a linguagem está perdendo a sua clareza e que a questão toda das fake news, tudo, para mim isso é imemorial, né? Se você for pegar Tucídides, pegar sobre a guerra do Peloponeso, ele já analisa dizendo: olha, na Grécia, quando fala de democracia, ninguém mais sabe o que é democracia, e já se perdeu. E isso não impediu que houvesse toda a experiência latina, medieval, iluminismo, renascimento. Eu acho que a linguagem ela é por si ambígua, né? Eu tive um grande professor, infelizmente já falecido, alguns de vocês devem ter conhecido, que é o professor Sérgio Fernandes. Ninguém passou pelas suas aulas sem ser transformado por ele, uma pessoa de uma grande erudição e muita contundência filosófica. Ele chamava atenção para essa ambiguidade da linguagem, que ele dizia: olha que coisa estranha da linguagem, eu falo eu e ninguém se confunde, né? Por quando o eu, a pergunta deveria ser: mas você está falando de mim ou de você, né? Porque essa ambiguidade. Mas isso é típico da linguagem. Para mim, o problema não é o empobrecimento da linguagem, não é o distúrbio discursivo, o jogo de se atribuir vários sentidos à mesma palavra. Eu volto a insistir. Para mim, a falta, o que faz a coisa mais grave que o Brasil está vivendo é uma falta de espaço público, uma falta de dimensão crítica. E, nesse sentido, eu concordo com você com a segunda parte. Talvez tenha uma contribuição boa da academia que, durante algum tempo, se voltou contra a sociedade, né? Ser um intelectual não é ir à Globo News ou à CNN dizer o que é uma coisa ou outra, mas é justamente de você discutir, de você participar ativamente da formação das pessoas, de você estar aberto para o confronto, né? Dá um alô para Carolina Campos. Por aqui, Carol. Carol é a nossa Carol. coordenadora do curso de Sartre, entre Psicologia e Literatura. Carol vai fazer uma pergunta, mas a Liana Sulamita ela tem uma pergunta primeiro, depois a gente passa a bola para você, Carol, sem problema nenhum. Prazer em te ver por aqui. A Liana ela vai mudar um pouco a direção
desse bate-papo. Ela vai agora para um contexto mais clínico. E a pergunta dela é a seguinte: na prática, no manejo clínico, como lidar com esse sintoma dos nossos tempos, onde a pressa impera e o paciente, cliente, espera por resultados rápidos também na clínica? Ela diz que estamos vivendo a cultura do fast food, a do coaching, onde tudo se compra, rapidamente se esgota e se esvazia de sentido, tá bem? Então, ela quer, sei lá, enfim, que você aborde a questão de como psicólogos que trabalham numa clínica mais existencial podem manejar essa questão enfim, dos resultados rápidos da coisa imediata, enfim. Liana, muito obrigado pela pergunta. Acho que tem tudo a ver. Fico muito feliz que, no final das contas, é esse desafio de pensar o nosso próprio tempo, né? Essa questão nasce disso. Em termos clínicos, eu tenho muito pouco a dizer, né? Eu não sou terapeuta, mas eu acho que a filosofia tem uma questão interessante nisso, além de eu concordar plenamente com você, né? Quer dizer, você já tem, já no século XIX, Charles Baudelaire, grande poeta francês, que já reclama que a sua época é uma época empobrecida, né? A Paris do século XIX, porque as pessoas estão muito afeitas a viver, a realizar todos os seus sentidos, todos os seus desejos, e com isso vão muito, com sede, muito rápido ao pote, né? É essa coisa de que você quer viver muito, você quer saciar os seus sentidos, e toda a dimensão crítica, toda a dimensão poética, toda a dimensão cultural se perde com isso, né? Se você vive numa imanência constante, né? Se você vive nessa loucura que o capitalismo é muito bom de provocar, que é de desejo, de realização de desejos, né? Você não tem uma dimensão de distanciamento, uma dimensão crítica mesmo, né? Então, eu acho que esse diagnóstico é super real e acho que, nesse sentido, é preciso uma certa dimensão de resistência, né? Eu penso muito no meu trabalho como intelectual, como professor, que hoje em dia, e isso é de uma grande importância, que você parar a sua vida para pensar, para aprender, para ler, para discutir. Quando eu discutir, é partir do ponto que você pode ter uma posição, e é bom que você tenha uma posição, é bom que você defenda a sua posição, mas que você esteja aberto a ser convencido do contrário, que você possa mudar de lado, né? E toda discussão ela só pode ser interessante a partir desse pressuposto, né? Então, essa dimensão já é uma dimensão que você já cria um ruído nessa cultura capitalista acelerada, né? Tem uma expressão um raciocínio que eu gosto muito do Zé Celso Martinez Correia, né? O nosso grande dramaturgo, diretor do Rei da Vela, Roda Viva e tantos outros, né? Que ele diz uma coisa que eu acho que faz sentido. Eu falei aqui de uma certa resistência, de um durar, e ele diz, não, resistir não é bom. E ele tem razão, porque resistência é um movimento unidimensional, né? Você só para, você só resiste. Ele diz, ao invés de resistir, eu defendo o existir, né? Que é aquilo que você se recusa, mas cria em cima da recusa. Daquilo que você não vai na onda, mas você contribui com algo, né? E eu acho que essa dimensão é muito importante, né? Então, por isso que experiências como respiração, meditação, né? O zazen budista, né? Nada mais contra o nosso tempo de que você ficar parado olhando para a parede, respirando e não pensando em nada, né? Mas todas essas dimensões que você provoca um ruído, que você
não entra naquilo que o Nietzsche chamava de efeito de manada, né? Que você faz sem saber, né? Quando você para perguntar, isso já é o gesto primordial filosófico, e me parece esse um gesto crítico, né? Quando eu pergunto, mas por quê? Como? Para onde? E acho que isso também tem a sua habilidade terapêutica, né? Eu acho que eu, pelo menos na minha terapia, eu vejo esse efeito. Então, nesse sentido, Eliana, eu acho que é por aí, né? É nesse sentido que eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma, realmente com esse espaço que parece que a nossa cultura, que o nosso tempo, ele quer cada vez mais interditar o pensamento, a ação, a reflexão, e com isso, pelo que eu defendi aqui na minha breve fala, a nossa própria existência, o sentido da nossa própria existência. Bacana, Marcelo, muito bom. Edson, eu vou pedir para você liberar o microfone da Carolina Campos. Carolina, a gente quer te escutar um pouco, por duas razões. Primeiro, você certamente faz uma dobradinha fantástica com o Marcelo. Marcelo é o filósofo, você é a nossa terapeuta, psicoterapeuta existencial. Se você quiser complementar os comentários do Marcelo em relação à pergunta da Liana, depois fica o microfone aberto para você fazer uma pergunta ou as perguntas que você quiser para o Marcelo. Então, a bola é sua, Carol. Obrigada, Landeira. Vocês estão me escutando? Tá? Obrigada, Landeira. Também é um prazer te ver, né? Nessas oportunidades virtuais que estamos tendo. E também sempre uma satisfação escutar o Marcelo, né? Porque o nosso desafio como psicólogos existenciais, que é se debruçar sobre um autor da filosofia, esse árduo exercício, né, de percorrer ali as páginas e páginas filosóficas, tentando intuir as fontes possíveis para o nosso trabalho, e sempre que a gente tem a oportunidade de escutar o filósofo, isso traz um alento, um sopro, né? Sopro de esperança, vamos dizer assim, né? Para a gente seguir em frente. E é um pouquinho isso, eu também ia trazer a discussão claramente para o campo da psicologia, e até porque estamos aqui no departamento de psicologia, né? Então, pensar um pouquinho, Marcelo, você é um filósofo muito versátil e tem, né, essa bagagem toda tua que passa pela literatura, mas a gente sabe que o Sartre é um autor, né, assim, que você tem aí uma dedicação especial dentro, né, da sua trajetória. E o Sartre é esse autor que muitos de nós aqui temos interesse de tentar pensar uma psicologia a partir dele. E ele mesmo faz a provocação, agora eu quero jogar a provocação para você também, né? De que a psicanálise existencial não encontrou o seu Freud. Eu queria, assim, provocar você a contar um pouquinho para a gente do teu prisma, né, de filósofo. Uhum. O que você pensa sobre isso? Assim? Porque é claro que eu acredito na psicanálise existencial, que ela é possível, né? O nosso colega Fernando Gastal, o trabalho que eles fazem lá na FRJ, eles falam muito de uma clínica de situações, que eu acho que é um nome muito feliz, né? Porque tem tudo a ver com o que você trouxe. A psicologia existencial, ela se engaja e se situa no mundo. Então, falar de uma clínica de situações é trazer, né, para o centro ali do divã, vamos dizer assim, né, para o setting terapêutico, todas essas estruturas, todos esses arredores, né? Assim, não dá para falar do homem sem puxar mundo. Mas, assim, queria escutar um pouquinho de você, assim, você acredita na psicanálise existencial? Fazer aqueles memes que estão na internet, né? Tipo, não estou escutando, congelou a imagem para fugir da resposta. Carol, eu acredito e acredito isso tanto numa dimensão teórica, mas acredito também numa dimensão prática na terapia. Acho que não há nada mais detestável do que uma certa onda que já foi mais forte, mas que ainda tem de fazer terapia para viver a experiência, né? Quer dizer,
é muito melhor namorar, passear, escutar música do que fazer terapia. Terapia é algo extremamente potente, muitas vezes necessário, mas prazeroso não me parece. Acho que é mais no sentido, o resultado dela pode ser prazeroso, mas não o processo ser, né? Então, e acredito por mim mesmo que faço terapia. No sentido da pergunta mesmo da psicanálise existencial, no seu grande diferencial, eu acho também que é fundamental, né? Quer dizer, Sartre coloca a questão dessa dimensão da alteridade para a psicanálise, né? Dessa dimensão de que não só a alteridade, não no sentido mais superficial do outro, mas da relação mesmo, né? A relação que eu tenho com a minha família, com os meus pais, que eu tenho com os meus amigos, que eu tenho com meus colegas, que eu tenho com o meu trabalho, mas que eu tenho com os animais, que eu tenho com a natureza, que eu tenho com a cultura, que eu tenho com a história, né? No sentido amplo de alteridade, daquilo que não sou e daquilo que eu o tempo todo tenho que saber porque estou em relação com aquilo, né? Não existe, né? Tem uma expressão do Schopenhauer que eu adoro, que é não existe cabeça de anjo alada, né? Não existe nada que é separado do mundo, né? Como se fosse uma cabeça de anjo que ficasse flutuando sobre o mundo, né? A gente está sempre inserido no mundo, comprometido com o mundo, empenhado no mundo. Então, acredito piamente nessa necessidade, né? Não acho que uma boa terapia possa só se haver com uma interioridade com você mesmo, né? Por mais que você esteja falando só de você e só interessa você, mas é você se desdobrando no mundo, né? Nunca é você isolado, né? Então, nesse sentido, sim. E da primeira provocação que você fez da psicanálise essencial, ainda não tem encontrado o seu Freud, respondendo bem objetivamente, primeiro porque Sartre se meteu no meio, né? Ele não era terapeuta, então ele já ocupa a vaga, e ele não vai ter um Freud, mas ele já está sentado ali, né? Ele que coloca a questão, né? Acho muitas pessoas têm uma visão um pouco negativa hoje em dia, que eu acho absolutamente injusta com Karl Jaspers. Acho que o Jaspers é um psiquiatra e um filósofo que discute psicoterapia de forma muito interessante e que vai influenciar Sartre, né? Ele tem uma influência, a própria noção de situações, situação limite, vem do Jaspers, né? Então, continuo achando que é um grande pensamento. Agora, realmente tem essa dificuldade, né? Essa questão de que é uma forma de ver o homem, essa figura inacabada, dramática, que nunca está estabilizada, ela está sempre em constante transformação, que o Sartre levanta, mas do qual é mais uma provocação para a terapia, né? A terapia tem que se haver com essas duas dimensões, né? Muitos de vocês trabalham, Carol, que eu sou amigo, sei o quanto ela se dedica a isso há décadas, a pensar essa dimensão, né? E outras pessoas, né? Daniela Schneider, o Jorge Boris, terapeutas e teóricos da psicologia que refletem, né? O Fernando Gastal, que você falou, e muitas outras pessoas. Então, eu acho que isso se coloca numa dimensão muito importante mesmo. E acho que nunca haverá o Freud, né? Eu acho que até tem, respondendo um pouco mais profundamente essa questão, eu acho que é da natureza da psicanálise não ter, da psicanálise existencial, né? No sentido, é um lançar do desafio, né? Mas que acho que você só pode prender, contribuir, né? Ano que vem deve estar saindo o livro de uma coleção que eu, Fernando Gastal e o nosso colega português André Barata estamos organizando uma coleção pela editora da PUC, pela Nau Editora,
O primeiro livro que vai sair são de professores portugueses e brasileiros sobre fenomenologia e cultura. A coleção se chama Fenomenologia e Cultura. E o primeiro livro que vai sair é do nosso colega professor da PUC de Porto Alegre, o Fábio Caprio Leite de Castro, que vai muito nessa discussão. O livro se chama Fenomenologia da Depressão. É uma discussão da depressão em bases de uma psicanálise existencial, de uma dimensão fenomenológica da psicologia, né? E ele justamente levanta todas essas discussões para ter. Então, eu acho que é um trabalho ainda com um campo imenso pela frente de discussões, tanto do âmbito filosófico como da psicologia, né? E cada vez eu acredito mais de uma autocontaminação das duas partes, que eu acho que é muito produtiva para as duas. Bacana, Marcelo. Não sei se a Carolina quer complementar alguma coisa, se ela ficou satisfeita ou não. A gente até deu a pergunta para ela. A provocação é de mão dupla. Sim, eu concordo com o que o Marcelo falou, e a gente sempre comenta, né, Marcelo, assim, que a gente acredita em psicologias sartrianas, né, porque são várias vozes tentando aí construir caminhos para se fazer uma boa ponte da filosofia, dos pressupostos sartrianos, né, para uma psicologia ou para um fazer clínico que ele fatalmente não fez. E por isso falar em várias vozes, em psicologias sartrianas, mas eu concordo muito com o que você falou, acho que o próprio Sartre ficaria feliz de ser assim, e que não exista, de fato, esse Freud como até mesmo pensar como aquele que queria transformar a psicanálise existencial numa instituição, coisa que ele detestaria, alguma coisa ali presa, encapsulada, e como se a psicanálise existencial fosse cair no lugar justamente que é o caminho que o Sartre passa páginas e páginas no Ser e o Nada tentando desfazer, sem aprisionamentos. Fala, desculpa. Não, Carol, isso é interessante porque essa dimensão de ignorância que existe na psicanálise existencial, de você não saber a cabo até onde ela vai, né, dela ser um processo, na verdade é a força da psicanálise existencial. É justamente nessa ignorância que é tão filosófica, né? É só a gente lembrar lá do Sócrates, né? Só sei que nada sei, e isso fazia ele ser o homem mais sábio da Grécia, né? Porque ele sabia uma única coisa além dos outros gregos, que ele sabia que não sabia, os outros se iludiam que sabiam, ele já sabia que não sabia. Quer dizer, qualquer resposta só é possível a partir da ignorância, né? Então, nesse sentido, acho que a psicanálise existencial, a ignorância fundadora e da qual você não consegue se liberar dela, justamente por ela não ter um Freud, por ela ser uma provocação filosófica para a psicologia, né? Não é uma questão filosófica para a filosofia que a psicologia foi lá e se apropriou. Não, o Sartre ele tá chamando a psicologia, né, para a discussão. Essa ignorância, então, que não pode ser superada, eu acho que é a força da psicanálise existencial, né? Maravilha, bacana. Enfim, a gente sempre tem uma gordura aí de 5 a 10 minutos, a gente tem 1 hora, depois tem uma gordura. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estamos abertos. Eu só fiquei curioso em saber se existe um existencialismo psicanalítico, porque eu entendo que essa pergunta é feita por existencialistas, né? Será que existe também o reverso, ou seja, psicanalistas que estão preocupados com essa perspectiva existencialista? Joga essa pergunta para cá. Acho que não tem nenhum psicanalista aqui, mas, enfim, se há esse movimento também por parte de psicanalistas em relação à perspectiva existencial. Eu acho mais difícil, né? Eu não sei, a Carol tem condições de responder isso melhor do que eu, mas eu acho que a psicanálise existencial, ela, de alguma forma, ela apaga essas fronteiras, né? Ela coloca uma outra discussão... Que é uma coisa bacana. Que
tudo se trata de uma discussão em torno da psicologia, que seja freudiana, lacaniana, reichiana, sartriana, né? No fundo, o que o Sartre faz é restabelecer não o homem como o centro da discussão, mas, ao contrário, ele usa uma expressão filosófica que é o médium, né? É a relação. O homem é a relação, né? E ele recoloca isso. Eu acho isso, eu não sei o que a Carol pensa disso. Para responder, Landeira, que a Paula fez uma pergunta aqui: como ser psicanálise sem Freud? O Sartre, o Sartre tem um texto dele sobre Bataille, que ele coloca uma questão que eu não vou citar aqui exatamente, eu teria que pegar o livro para ler, mas ele diz assim, para resolver tal questão, agora é só uma psicanálise. E tem outras psicanálises não tão grosseiras, ele cita Adler e outras coisas. Então, justamente, você tem várias psicanálises, né? Digamos que, por exemplo, Lacan adora dizer que ele é freudiano, mas, pelo amor de Deus, né? Ele é tão freudiano com coisas que ninguém nunca tinha visto no Freud até ele existir, por exemplo, né? Então, e por aí vai, né? Tem Reich, tem Jung, tem várias outras coisas que vão construindo a partir daquilo e transformando, né? Carol. Bom, só um pequeno comentário, porque assim, eu também não sei, Landeira, assim, a plateia aqui, o quanto que conhece, né, da psicologia existencial e da psicanálise existencial que nós estamos falando. Então, assim, também, somente para diferenciar, eu acho que o Sartre utiliza essa nomenclatura para situar que a discussão dele é no terreno da psicologia clínica, ele tem o Freud como interlocutor, né? E ele vai dizer aquilo que ele se apropria, mas aquilo que ele vai discordar radicalmente. E uma coisa que ele discorda radicalmente é da noção de inconsciente. Bom, a partir daí a gente pode entender que a psicanálise existencial sartriana é bastante diferente da psicanálise, né? Assim, tradicionalmente, como a gente costuma falar e se referir. Então, acho que já são campos ali que se distanciam e é necessário que seja assim, né? Para o Sartre é necessário que seja assim, apesar dele partir do Freud. O outro ponto, assim, que eu tenho muitos amigos psicanalistas, então acho que assim a curiosidade maior é ler o Sartre como filósofo, não para necessariamente se apropriar daquilo que ele fala enquanto psicanálise existencial, né? E tem um comentário só que eu estudei, até foi no doutorado, fazendo a matéria aí com o professor Marcos André, né, de Lacan, e nós tivemos oportunidade ali de estudar um trecho onde o Lacan faz um super elogio ao Sartre num dos seminários, né? Ele diz: se alguém realmente quer entender, quer ser um analista, tem que fazer um esforço e ler o Ser o Nada, porque ninguém descreveu de forma mais magistral a questão do outro do que Jean-Paul Sartre. Ele faz esse elogio, né, vindo do Lacan. Então, acho que assim, tem essas curiosidades, né? Os psicanalistas buscam, mas mais como uma filosofia de base, assim, elementos da filosofia sartriana que podem servir como incremento, mas não numa discussão direta da psicanálise. Eu acho que eles têm o Freud deles. Bacana. Bom, Marcelo, chegamos ao fim dessa jornada. Quero te dar boa noite. Começamos no boa tarde. Muito obrigado, Landeira. Você teve a oportunidade de ver grandes elogios aqui. Muitas pessoas me mandaram elogios acerca da sua apresentação de forma privada. Realmente. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Muito bom poder te escutar. Você desperta questões super importantes, não só no momento que a gente está vivendo, como questões técnicas também, desde a filosofia até questões práticas relacionadas com a prática clínica. Nós sempre fazemos uma recepção do palestrante no Psicologia Convida, nós apresentamos o palestrante, no final a gente agradece a participação dele, e eu vou dar esse privilégio para terminar o agradecimento ao Marcelo, e se você quiser adicionar alguma coisa ao professor, sinta-se à vontade, porque eu sei que você tem um carinho todo especial pelo Marcelo, a gente conversou muito sobre isso, e é uma pessoa extraordinária, então vou passar essa bola.
Obrigada. Para você terminar o nosso Psicologia com Vida. A propósito, a Carol é da casa, né? A Carol foi nossa aluna de graduação, mestrado, doutorado e a nossa professora aqui do CCA, do Centro de Estudos de Especialização. Então, Carol, vou te dar as honras para você terminar o nosso Psicologia com Vida. Obrigada, Landeira. Primeiro, também agradecer a você, sempre o carinho. Foi meu professor em 1997, né? Então, é sempre muito... Não me entrega, Carol. É sempre muito agradável estar aqui com vocês, e a PUC, que é a nossa casa, né? E o Marcelo se tornou meu amigo nos últimos tempos, a gente tem trabalhado muito juntos, e eu digo amigo porque, como vocês podem perceber, ele tem características assim que são realmente extraordinárias. Um cara que fala sobre qualquer assunto, tá? De música, teatro, literatura, a super filosofia, né? Além disso, é um filósofo que faz terapia, o que é uma grande diferença. Então, assim, Marcelo, brincadeiras à parte, mas assim, é um prazer te escutar. Você sempre enriquece muito. Eu vejo aqui várias carinhas que estão aqui, que são as pessoas que te seguem, que estão nos teus cursos, porque realmente quem tem a oportunidade, o privilégio de ser seu aluno, acho que vicia, né? E a gente quer escutar mais, quer aprender com você, e é sempre um grande aprendizado, como aluna, como quem te escuta, e o prazer de poder dizer que sou sua amiga. Então, muito obrigada, tá? Bom, eu que agradeço, fico sem graça e ao mesmo tempo agradeço a generosidade, e realmente foi um prazer falar, e realmente um momento de grande felicidade. Com a Carol, realmente somos grandes amigos e fazemos muitas coisas juntos, né, nesses projetos todos. E é sempre bom mesmo, enquanto intelectual, estar aberto à discussão e debate. É sempre um grande prazer mesmo. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Prazer tê-lo conosco. Até a próxima. Para você, Marcelo, Carol e todos os presentes, obrigado aí pela participação. Semana que vem vamos ter aí uma questão super importante da Érica, que é a questão do luto traumático em questões da finitude. A Érica trabalha na área de psico-oncologia com pacientes terminais. Acho que vai ser uma palestra super interessante. Obrigado a todos. Valeu, Carol. Beijo no seu coração. Tchau, pessoal.